Muito bem. E nós vamos falar agora de um tema que gera uma discussão no campo do direito e das relações sociais que não é de todo popular, mas que tem um grau de preocupação por conta daquilo que no direito se analisa é o ramo da família. É a alienação parental. Um drama vivenciado por muitas famílias. Nós vamos conversar com o filósofo, consultor político e também especialista na área, Márcio Leopoldo Maciel. Professor Márcio, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Há muito tempo que não falo contigo. Prazer novamente. Antes de a gente entrar na temática específica, porque parece um movimento em curso para revogar a semana de conscientização da alienação parental, eu queria que você, de forma breve, objetiva, descrevesse para o público o que é isso, que fenômeno é esse. Boa tarde a todos os que estão nos ouvindo. A alienação parental, ela foi introduzida no direito brasileiro reconhecendo a existência de um fenômeno que é quando um dos pais ou algum familiar manipula a criança para que ela deixe de gostar ou para que ela não queira o contato com o outro pai, com o outro genitor ou membro da família. Então ela foi introduzida no nosso debate, lá pelos anos 2000, como um fenômeno psicológico. Mas com o tempo se reconheceu que esse é um fenômeno maior. As pessoas podem estranhar o termo, mas ele é conhecido. Quando você se separa, geralmente é quando acontece, o guardião, o detentor da guarda, começa a impedir a convivência, usa o judiciário para criar impedimentos, faz falsas denúncias, às vezes banais. As pessoas têm a ideia de denúncias muito complexas, de abuso ou de violência, mas às vezes são coisas banais. Olha, a casa dele não tem infraestrutura, ou a casa dela não tem infraestrutura, ou o namorado dela é violento. São coisas que são levadas para o judiciário para impedir a convivência. Usar o judiciário para atrapalhar a relação da criança com o outro. Então, a dimensão da alienação parental ela é maior do que o que geralmente se entende como manipulação psicológica. A ideia de que a alienação parental é uma manipulação psicológica, ela é popular. Quando a gente fala assim, o que você entende por alienação? A pessoa entende, você está fazendo a criança deixar de gostar do outro, né? Uma explicação Sim. mais simples. Mas ela é maior do que isso, né? Mudar de cidade, pegar a criança e mudar de cidade, descumprir a determinação judicial. O juiz estabeleceu um horário de convivência e a pessoa não cumpre. Aí quando vai para a justiça, dá uma desculpa, o judiciário aceita, e aí volta. E aí você fica anos numa batalha judicial, às vezes, que não leva a lugar nenhum. Sim. E isso gera implicações, inclusive, na formação psíquica das crianças e prejuízos objetivos a quem é vítima da alienação, no caso. Sim, a alienação pai ou a mãe, independente de quem seja. Sim, é um sofrimento em toda a família, né? A pessoa que é vítima da alienação, seja o homem ou a mulher, ele vai sofrer porque ele não consegue contato com seu filho. Geralmente você faz alienação parental contra um pai ou uma mãe que tem muito carinho pelo seu filho, que se a pessoa não se importasse com a criança, ela não daria bola mesmo, né? Ela não seria alienada. Ela é alienada porque ela intenciona a criança. E a criança vai sofrer, porque ela vai ter conflitos de lealdade. Ela vai ser orientada, ela vai querer gostar daquela pessoa, ela gosta daquela pessoa, tem uma relação, mas ela vê que o outro se sente magoado, se sente incomodado por esse carinho, por essa apreciação que ela tem do outro. Então ela começa a ter, nesse sentido, um fenômeno psicológico da criança, um conflito interno, de que ela puxa para um lado e puxa para o outro, ela se sente num cabo de guerra, não é? É um fenômeno bem descrito na literatura, principalmente internacional, mas que tem sido, como fenômeno social, tem sido atacado por um movimento político, que nós temos visto agora, que tu conhece bem, que é o identitarismo político, né? Por que isso está acontecendo? Por que há esse ataque? Por que o identitarismo, esta cultura woke, ela identifica a alienação parental como algo a ser combatido? Pois é, esse eu acho que é o principal ponto, né? Porque a alienação parental ainda é um fenômeno pequeno nas famílias, mas a cultura woke ela vai ter implicações muito maiores, porque o que nós estamos vendo agora é uma mudança do ordenamento jurídico brasileiro. O ataque à lei de alienação parental é só uma pontinha do iceberg para uma mudança geral que está ocorrendo, inclusive de forma administrativa, que é alterar
a legislação para que a legislação, não só a legislação, mas a jurisprudência, para que ela se adapte à ideia de que nós somos formados por tribos que estão em permanente conflito, cujo conflito é insolúvel, não tem solução, e que alguns grupos dominam os outros. É a negação da política, é a negação do acordo, é a negação de uma solução pacífica. O que a gente vê no caso da alienação parental é só o começo desse movimento. Você tem um documento do CNJ recente dizendo que o judiciário precisa julgar as questões com perspectiva de gênero. O que isso significa? Adotar a perspectiva woke, como tu disseste, de que os homens são opressores e as mulheres são vítimas. E todo o julgamento passa a ser nessa perspectiva. O que envolve a lei de alienação parental nessa perspectiva? Ela nega isso. Ela coloca a criança no centro do debate, ela coloca as necessidades da criança como primordiais, e ela diz que tanto o homem quanto a mulher podem ser algozes uns dos outros numa relação de conflito. Ela é o reconhecimento da natureza humana. Homens e mulheres Sim. machucam uns aos outros. Não existe naturalmente um opressor e um oprimido. Tanto um quanto o outro pode ou ser opressor ou oprimido. Exatamente, é por isso que a lei de alienação parental é um incômodo, porque ela reconhece as pessoas como elas são. E o movimento woke não aceita isso. Ele nega, por exemplo, que um homem branco possa ser vítima de um ato racista. Então você tem o termo racismo reverso, que diz o seguinte: olha, não existe racismo reverso. Então se um homem branco foi vítima de um ato de racismo, teve um caso nos Estados Unidos, o sujeito levou uma paulada na cabeça porque era branco, porque estava andando na rua, se nega isso. Quando uma mulher bate num homem, se nega que isso seja violência doméstica. Isso é definido de outra maneira. Por quê? Porque são tribos, uma interpretação de tribos e uma epistemologia que não é compartilhada. Você veja, teve recentemente, tu és da área do direito, sabe bem, uma proposta de uma nova Constituição no Chile que visava justamente ter uma legislação para cada grupo. E essas legislações para cada grupo, elas não se conversam. Você tem quase que uma epistemologia, mais a área da filosofia, para cada grupo. O termo popular é o lugar de fala. Você não pode falar dos meus problemas, eu não posso falar dos seus. E nessa perspectiva, no caso aqui do direito de família, a criança é vista como parte da barganha, parte do poder, parte do jogo. Ela é vista como um objeto, ela é desumanizada, é uma variação do meu corpo, minhas regras, só que agora a criança já nasceu. Mas ela continua sendo um objeto de poder da mulher, porque importa o objeto de poder da mulher, porque ela vai se contrapor ao patriarcado usando a criança como arma, não é? É uma coisa muito triste o que a gente está vendo, e não é só na lei de alienação parental. Isso vai desaguar na lei da guarda compartilhada, isso vai ter, nos casos de acusação de homens de violência psicológica, que estão se proliferando, Maria da Penha. Homens perdendo emprego porque foram acusados de abuso, de relacionamento abusivo. Márcio, deixa eu lhe fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo vai chegando ao limite aqui. Nós temos poucos minutos, mas eu gostaria de aproveitá-los. O senhor havia me dito que há uma campanha aqui no estado para revogar a semana de conscientização da alienação parental. Fala um pouco sobre isso. Pois é, o argumento de quem é contra a lei de alienação parental é dizer que a lei não tem um embasamento científico. Então eles fazem uma confusão, quer dizer que no passado a literatura sobre alienação parental descrevia a alienação como se fosse uma patologia, como se fosse um conjunto de sintomas psicológicos, se chamava de síndrome de alienação parental. Esse termo perdeu um pouco a relevância no debate técnico, porque a alienação parental passou a ser reconhecida como um ato. A nossa lei não fala em síndrome de alienação, ela fala em atos. Porque a mudança de endereço não é uma manipulação psicológica. Se eu te impeço de ter acesso às informações do nosso filho, por exemplo, isso não é manipulação psicológica, mas está na nossa lei. Então, usa-se um truque retórico, né, de uma manipulação, de dizer que a lei trata de uma coisa quando ela não trata, para dizer que ela seria uma lei pseudocientífica com base numa pseudociência e, portanto, ela deve ser revogada. Mas, na verdade, isso é um biombo para impor essa cultura woke, essa cultura identitária que nos divide em tribos. Sim, e isso quer se fazer aqui no estado revogando a semana de
de conscientização. A ideia é apagar da história que essa lei tem existido, porque ela é uma pedra no sapato. Ela nega justamente essa metafísica woke de o patriarcado, o homem como opressor. Há muitas mulheres que são vítimas de alienação parental, as avós paternas, as esposas de homens que passam alienação. Em geral, são as mulheres que cometem alienação porque elas têm a guarda dos filhos, mas quando os homens têm a guarda, eles tendem a se comportar, uma parte deles, né, da mesma maneira que as mulheres. Eles são abusivos, eles abusam do poder, eles mudam de cidade, eles não deixam a mãe ter informação. Então, você acaba tendo... As pessoas são muito complexas, as pessoas fazem muitas coisas, né? E essa lei, ela não se encaixa nessa interpretação maniqueísta do duas pernas bom, quatro pernas ruim, né? Ou o contrário. Muito bem. Márcio Leopoldo Maciel, obrigado. Vamos continuar atentos aqui a qualquer tempo. O microfone da Rádio Bandeirantes está à disposição. Eu agradeço pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Então, agradeço a participação, Márcio Leopoldo Maciel. É um problema que tem que ter um debate racional, né? Afinal de contas, qualquer pessoa pode, eventualmente, praticar, né, esse tipo de exploração que é de natureza psicológica, afetando as relações familiares. Seja homem, seja mulher, né? Tendo sempre a criança como a principal vítima. Voltamos.